A paz do Senhor a você, meu irmão, meu amigo, mais uma vez aqui, irmão Osiel Dias, trazendo para você, em mais um vídeo meu, um estudo bíblico, para a gente estudar um pouco a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, amém? Este é meu canal Osiel Biblista e hoje eu quero falar sobre uma questão que a gente ouve de uma forma, em algum lugar já ouve de uma forma diferente, e eu quero trazer aqui uma explicação para vocês sobre a Bíblia tem versículos ou versos. Cada um dos capítulos da Bíblia, eles são divididos em versículos ou versos. Por quê? Porque às vezes a gente costuma ouvir alguma pessoa quando vai ler uma passagem da Bíblia, ele diz, eu vou ler aqui no livro tal, no capítulo tal e verso tal. É verso ou versículo que divide os capítulos da Bíblia? Sobre este assunto que eu quero conversar com você neste meu canal. Amém? Antes, não custa nada eu lhe pedir para você me ajudar neste projeto aqui, deste canal, de propagar o estudo das Sagradas Escrituras. Caso você ainda não seja inscrito em meu canal, se inscreva. Se você já é inscrito, você curte e compartilha para demais pessoas esse vídeo, pessoas que gostam de estudar a Bíblia, pessoas que podem ser alcançadas com estas explicações, com esse estudo. Amém? No finalzinho você pode deixar o seu comentário, é sempre bom e sempre muito importante. Amém? Vamos lá. Meus queridos, é sempre de costume a gente ouvir, algumas pessoas quando vão ler alguma passagem da Bíblia, algum versículo, alguma porção ali, e costumam chamar de versos. Mas e aí? É versículos ou versos? Os capítulos da Bíblia foram divididos em versículos ou em versos? Bom, eu quero começar esse estudo querendo dizer para vocês o seguinte: vamos analisar um poema. Vou começar logo um assunto extra bíblico sobre um poema. Eu selecionei um poema bem conhecido de todos os nossos brasileiros, um poema de Gonçalves Dias, um poema mais popular e mais conhecido de todos os brasileiros, que diz assim, acompanha aí comigo: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Você observa que este poema, como você está acompanhando aí no quadro, este poema ele é formado por 4 versos. 4 versos que somados formam um poema. Observa aí, minha terra tem palmeiras, é um verso. Onde canta o sabiá, segundo verso. As aves que aqui gorjeiam, já é o terceiro verso. Não gorjeiam como lá, é o 4º verso. Então, vocês observaram que este poema, muito conhecido, ele são 4 versos que juntos formam um poema. Então, eu não posso chamar este poema de um verso. Eu tenho que chamar de poema, que é formado por 4 versos, como vocês já observaram. Então, outro exemplo, antes de entrar na Bíblia. Vamos para a harpa cristã. Selecionei aqui apenas um trechinho de um hino bastante conhecido, cantado em todas as igrejas evangélicas de todo o Brasil. Um hino que diz, acompanha aí: no jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com o Pai suplicava, pelo cálice que ia beber. Hino bastante conhecido, como vocês estão acompanhando aí a letra dele. Então vocês observam, no jardim Jesus Cristo clamava, é um verso. Quando os ímpios o foram prender, é o segundo verso. E clamando ao Pai suplicava, mais um verso. Pelo cálice que ia beber, é o último, o 4º verso, que forma uma estrofe. Então vocês observam, no louvor
na questão de hino, música, louvor, os versos formam estrofes. Entenderam? Nos poemas, os versos, eles formam também estrofes, que formam um poema. Então agora vamos entrar para a Bíblia. Na Bíblia não pode ser diferente. Na Bíblia não é diferente. Então, só um exemplo. O Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então você observa que são 2 versos que formam um versículo. Então eu não posso dizer que no Salmo 23, e o número 1, para começar a se especificar, eu não posso chamar de verso, o verso primeiro. A não ser que eu for ler só a primeira parte, só o Senhor é meu pastor. Pronto, eu li um verso. Mas se eu for ler ele completo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, eu não posso chamar de um verso, eu tenho que chamar de versículo. Então não é um verso, é um versículo, que se você quiser subdividir ele, você pode até dizer que ele possui 2 versos, mas ele completo forma um versículo. E mesmo assim, quem lê a Bíblia, quem estuda, quem tem afinidade com ela, sabe que nós não dividimos os versículos em versos. A gente costuma dividir ele em parte A, parte B, não é verdade? Tem versículos que são divididos em 3 partes, que a gente chama de parte C. Há versículos que podem até ter 4 partes, a gente chama de parte D. Mas nunca vi ninguém pegar um versículo da Bíblia, dividir ele e dizer, vou ler aqui no verso A, ou no verso B, no verso C. Não, é parte A, ou parte B, ou parte C. Porque o todo completa um versículo. E não posso dizer que o todo forma um verso. Verso é cada frase. E mesmo assim a gente nem chama essas frases dos versículos de verso. A gente chama de partes. Parte A, parte B ou parte C. Outro exemplo é um versículo que só tem uma parte A, ou que você quiser chamar de verso. O versículo 2 do capítulo 23 de Salmo. Deitar-me faz em verdes pastos. Pronto, ali é um versículo que tem uma parte só, que se você quiser chamar ele de um verso, até aí tudo bem, porque ele só tem uma parte A. E mesmo assim a gente não chama de verso, chama de versículo. Observe um versículo dividido em 4 partes. Salmo, capítulo 1 e versículo 1. Bem-aventurado, ou melhor, em 3 partes. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores, ou na roda dos escarnecedores. Veja, é um versículo com 3 partes, e mesmo assim a gente nunca chama de 3 versos. A gente pode até chamar de parte A, parte B e parte C. Não é verdade? Observe outro, com 4 subdivisões, 4 partes. João, capítulo 3, versículo 16, um dos outros grandes versículos da Bíblia bem conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observou aí? Ele é dividido em 4 partes, que a gente costuma selecionar como parte A, parte B, parte C e parte D. Mas todas elas formam um versículo. Eu não posso dizer que essas 4 partes de João, capítulo 3, versículo 16, eu não posso dizer que essas 4 partes formam um verso. Porque se eu for dividir ele em versos, ele possui 4 versos. Observaram? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, é um verso. Se assim eu for dividir, né? Que deu seu Filho unigênito, seria o segundo verso, para que todo aquele que nele crê, terceiro verso, assim seria chamado, não pereça, mas tenha a vida eterna, que seria o 4º verso. Então, nesse caso, eu vou ler aqui um verso com 4 versos, ficaria meio desconexo, né?
o mais correto é você dizer, eu vou ler aqui um versículo, João 3:16. E se você quiser dividir esse versículo, você nunca chama de verso, você chama de partes. Um versículo com 4 partes. Parte A, parte B, parte C e parte D. Amém? Outra observação interessante que eu quero fazer, tenho aqui nas minhas anotações, nos meus rabiscos, que quando você compra um livro, por exemplo, este aqui, quando você compra um livro falando de um livro da Bíblia, nesse caso aqui o livro de Apocalipse, esse aqui é um estudo que diz o livro de Apocalipse versículo por versículo. E aí tem até outro livro, você está vendo aí, um livro também de Daniel, que se você olhar no subtítulo aí, está dizendo que ele é um estudo versículo por versículo. Então, volta aqui agora para mim. Se estes livros que a gente compra de estudo, ele sempre costuma dizer que o estudo é versículo por versículo, então por que que na hora que eu vou ler lá na Bíblia, eu vou chamar de verso? Se até os próprios estudiosos, biblistas, né, os teólogos, quando eles estão fazendo essas subdivisões desses livros que possuem na Bíblia, né, quando eles colocam aqui nos seus livros, eles nunca colocam, por exemplo, o livro, a explicação do livro de Apocalipse, verso por verso. Eles nunca colocam. Observa aí, não colocaram o livro de Daniel verso por verso, colocaram versículo por versículo. Aí na hora que eu vou ler lá na Bíblia, eu vou ler aqui Daniel capítulo tal e verso tal. Não, é versículo. Outro exemplo, o menor livro da Bíblia é a terceira carta de João, que toda vez que a gente vai fazer algum estudo, a gente vai falar sobre esse livro, a gente costuma dizer que ele é o menor livro da Bíblia porque possui 13 versos. Você já ouviu alguém falar isso? Não, a gente sempre costuma dizer, é o menor livro da Bíblia porque possui apenas 13 versículos. Por que nessa hora ninguém fala versos? Né? Aí você vai estudar a divisão da Bíblia, né? Que ela foi dividida em livros, capítulos. Aí no estudo diz, a Bíblia possui 31.173 versículos. Por que nessa hora nunca se diz verso? Sempre se diz, a Bíblia, os seus capítulos estão divididos em 31.173 versículos. A gente sempre diz assim, você sempre vai ouvir um estudioso, um biblista, um teólogo, um bibliófilo, quando estiver falando de estudos bíblicos, eles sempre vão dizer que a Bíblia foi dividida em versículos. E aí na hora que eu vou ler, eu vou dizer versos? Não, meus amigos. Então fica aqui a minha conclusão. O correto não é verso, o correto é versículo. Quando você for ler, só um exemplo aqui, o mais conhecido, Salmo, capítulo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E observe que ele é dividido em duas partes que formam um versículo. Amém? Então, para concluir o meu vídeo, a Bíblia não possui versos, ela possui versículos. Versos é a subdivisão que você faz de uma estrofe, como no caso eu citei aqui, minha terra tem palmeira, onde canta o sabiá. Cada frase daquela ali é um verso que forma uma estrofe. No caso dos hinos, qualquer louvor que você canta, cada frase daquela ali que você cita é um verso que forma uma estrofe. Então, os versículos da Bíblia eles são divididos em partes que formam um versículo. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, que você possa ter o ano de 2023 muito mais abençoado do que foi este que já está chegando no seu término, que é o ano de 2022. Amém? Onde sua mão tocar, onde seus pés pisar, que seja abençoado pelo Senhor Jesus. A você, a sua família, seu ministério, seu trabalho, onde quer que você esteja, que Deus esteja com você. Amém? Fique em paz, fiquem com Deus, até uma próxima oportunidade, se assim o Criador me permitir. Até a próxima, em nome de Jesus. E não esqueça, EBD, Estudos Bíblicos Diários. Amém? Fique com Deus.